paz do Senhor mais uma vez, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O tema que nos coube hoje é um tema que fala de esperança, a permanência e o crescimento na esperança, na nossa esperança. Que esperança é essa? É a esperança na vinda de Cristo. O fato de que a chama da esperança deve ser uma constante. Devemos estar sempre cientes disso e empolgados com isso. Algumas pessoas não têm a ciência, ou seja, não sabem. Outras sabem, mas não dão o valor devido. E o que nós precisamos é saber, ter essa consciência, mas dar o seu devido valor. Por isso que eu selecionei essa última parte do capítulo. O congresso ele está baseado no capítulo 13, 1 Coríntios 13, mas nós não vamos desenvolver nada em relação à primeira parte, ou à parte maior do capítulo, que está tratando da excelência do amor, ou da supremacia do amor sobre todas as coisas. Não à toa, no capítulo anterior, que é o capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. É o capítulo dos dons espirituais, aquela sequência de dons. E depois o apóstolo discorre sobre o dom de profecia. No finalzinho do capítulo 12, ele diz assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E a pessoa vê aquela lista de dons e diz, eu vou querer esse, eu vou querer aquele, e vai buscar. A Bíblia, ela nos orienta a isso, a buscar os dons. E aí você pode achar interessante um ou outro e vai buscar. Ele diz, procure com zelo buscar os dons espirituais e buscar os melhores. Só que ele diz assim, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele diz, ainda tem coisa melhor do que os dons. É o quê? Aí é o amor, que ele está a discorrer no capítulo 13. Ele diz, ainda que eu falasse a língua e não tivesse amor e tal, não vou desenvolver isso. E aí só pontuando, no final, ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Em 1992, eu ouvi uma pregação, eu ouvi e vi, eu estava presente, na pregação do pastor Eurico Bergstein. Ele pregou uma mensagem sobre este versículo. E eu me recordo que ele disse uma ilustração. Ele fez uma ilustração interessante, que eu reproduzo aqui para vocês. Diz assim, quando você chegar no céu, porque para chegar no céu tem que chegar com os três, com a fé, a esperança e o amor, não é? Então você chega com os três lá, aí você vai entregar a esperança, porque esperança é a espera, é o esperar. Nós estamos esperando, mas quando nós chegarmos no céu, não vai ter mais o que esperar, porque já chegou. Aí eles, então você entrega a esperança, não vai precisar mais dela. A fé, olha, o escritor aos Hebreus, ele disse que a fé é o que fundamenta aquilo que nós esperamos. Nós não esperamos a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a nossa ida para o céu. Então temos a esperança. Mas o que é que fundamenta isso? A fé. Então se você chegou lá, você também não vai precisar mais da fé. Já chegou? Ela é a prova ou a convicção dos fatos que não se observam. Eu ainda não estou vendo. Mas o que é que me prova que eu vou para o céu? A fé. Mas se eu já cheguei lá no céu, então não preciso mais da fé. Aí você vai entregar a fé também. Aí ele recebe a fé. Você entrega a esperança, ele recebe. Você entrega a fé, ele recebe. Aí quando você vai entregar o amor, aí ele diz, não, aí eu não recebo não. Por quê? Porque o amor é o oxigênio do reino de Deus.
Pode faltar, irmãos, fé, pode faltar esperança, pode ficar bem pouquinho, mas sem amor não funciona. Por isso que ele disse que é um caminho mais excelente. Esse é o ponto. Mas a fé, a esperança e o amor, eles, de alguma forma, em relação à vinda de Cristo, ou à nossa expectativa de que Jesus virá e de que nós iremos para o céu, eles estão entrelaçados. Agora, desenvolvendo mais esse ponto do tema do congresso, como é que nós podemos permanecer nessa esperança e crescer nela? Ou seja, desenvolvê-la. Isso precisa ser feito considerando algo muito importante, que com base no que nós lemos, nesse versículo nós lemos, a nossa esperança, ela é. O que é que a nossa esperança é? A nossa esperança, ela é o perfeito. Por que o perfeito? Porque não é o em parte. Ele disse assim, olha, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o em parte é o imperfeito, porque ele não é completo, é uma parte. A nossa esperança não é o em parte, a nossa esperança é no perfeito, no completo. Outra coisa, a nossa esperança, ela está na maturidade e não na imaturidade, ou na meninice, podemos dizer assim, que é o fato de ainda não estarmos em uma condição madura. Porque ele diz isso. Quando eu era menino, falava, sentia e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque atingiu a maturidade. A nossa esperança, portanto, ela é madura, ela não é imatura. Outra coisa, a nossa esperança é no face a face, não é no espelho. Porque ele disse também isso, ó, agora vemos por espelho, mas então veremos face a face. Então a nossa esperança está no face a face e não no espelho. Isso é interessante, irmãos, a profundidade disso aqui. Porque vocês se lembram, vocês se recordam que o grande líder de Israel, Moisés, ele pediu para ver a face de Deus, não foi? Não pediu? E qual foi a resposta que Deus deu para ele? Ele disse, não é possível que alguém veja e permaneça vivo. Mas ele insistiu, ele queria ver, e Deus disse assim, então eu vou lhe mostrar. Você vai ficar atrás de uma rocha, uma fenda, vou abrir uma fenda, uma brecha, eu vou passar, quando eu passar aí você me vê. E assim ele fez, não é? O pastor Miguel Adelino, que hoje está pastoreando a cidade de Canguaretama, ele conta essa passagem de Moisés também fazendo uma ilustração. E é sempre bom ouvir esses homens, né? Esses homens e as mulheres, né? E às vezes a gente lê o texto e não está lá no texto, porque a Bíblia não é um livro comum, é um livro de revelação. E algumas ilustrações que essas pessoas trazem nos auxiliam. Mas ele contou uma interessante e engraçada até. Ele disse assim, Deus disse para Moisés, já que Moisés estava insistindo, Deus disse, então eu vou mostrar a minha face. Você quer ver? Eu vou mostrar. Você vai ficar atrás da pedra, ficar olhando pela fresta, e aí quando eu passar você vê, tá certo? Ele, tá bom, combinado. Aí Moisés ficou olhando, aí Deus foi passar. Quando ele foi passar, Deus foi passar, aí ele colocou a mão dele, o dedo dele assim, tapou a fresta e passou. E Moisés ficou achando que tinha visto, mas não viu. Por que não viu? Porque se Moisés tivesse visto, ele não tinha permanecido vivo. Como foi que Deus fez, eu não sei. O pastor Miguel disse que foi assim. Eu não sei. Mas o fato é que Moisés não viu a face de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós veremos. Face a face, como Ele é. Outra coisa, irmãos, a nossa esperança, ela não... Ele diz, é um enigma, ele mostra para você a ideia, para você, a partir daqueles dados, descobrir e ter a clareza da realidade. E a nossa esperança, segundo o apóstolo, ela não é o enigma, ela está na clareza. Porque ele diz assim, ó, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou
conhecido. Você não se conhece? Só tem duas pessoas que conhecem você exatamente como você é. É Deus e você mesmo. Mas o que ele está mostrando aqui é que nós vamos conhecer a Deus da maneira como nós conhecemos a nós mesmos. Essa é a profundidade da profecia, da esperança, da expectativa nossa da vinda de Jesus. Porque, irmãos, quando nós meditamos sobre isso, nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a nossa esperança de fato? Qual é a nossa expectativa? O que é que nós estamos almejando? Porque a gente sabe que as demandas da vida, elas estão aí para rivalizar com a nossa esperança. Nós precisamos investir e nos envolver naquilo que nós precisamos para a nossa subsistência material, não é? E de todas as outras ordens. Mas o que é que nós temos valorizado diante de tudo isso, ou supervalorizado? Aquela ideia do ter e do ser. Precisamos valorizar mais o ser do que o ter. O que é que nós temos valorizado ou supervalorizado? Quando a gente tenta responder essa pergunta, alguns dualismos se estabelecem, como esses que eu coloquei, contrapondo o que é a nossa esperança. Então, por exemplo, o material versus o espiritual. Nós estamos valorizando o quê? O material ou o espiritual? O temporal versus o eterno. Estamos valorizando o quê? O temporal ou o eterno? Estamos valorizando o quê? O prazer ou a virtude? Estamos valorizando o visível ou o invisível? Então são essas questões que nós precisamos responder. Por isso que coube perfeitamente na nossa realidade hoje o tema do congresso. Evangelho de Cristo, ele nos mostra algumas coisas interessantes sobre isso. Jesus, ele sempre redimensionou o foco das ações. As pessoas chegavam para Jesus preocupadas com uma coisa e Jesus, ele redimensionava. Ele tirava a atenção deles para aquilo e colocava para um outro sentido mais amplo. Ele sempre fez isso. Ele sempre via uma forma de trazer do plano físico para o plano espiritual. Do temporal para o eterno, do visível para o invisível. Jesus sempre fazia isso. E por que assim? Porque as pessoas ainda não têm, às vezes, consciência da profundidade da vida cristã, que ela transcende. Vou tentar explicar para você de uma outra forma, para ficar mais claro. Existem 4 perguntas que a gente pode fazer sobre a vinda de Jesus. Jesus disse que ia voltar, não disse? Não se turbe o vosso coração, crendo em Deus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele disse que vinha. Então, o que é a vinda de Jesus? Como é a vinda de Jesus? Quando é a vinda de Jesus? E por que é a vinda de Jesus? O que é a vinda de Jesus? Esse é o fato da vinda. Nós já sabemos que ele virá. É o fato da vinda. O como é a vinda de Jesus é a forma da vinda. Ele vai vir como? A Bíblia diz: vamos ouvir o som, o alarido da trombeta, os mortos ressuscitarão. É o como. Como é que vai acontecer, né? E vamos nos encontrar com ele nos ares. O terceiro é quando. Quando é a hora da vinda. É o dia e a hora da vinda. O quando ninguém sabe, não é? Os discípulos perguntaram por mais de uma ocasião e Jesus não disse. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Só o Pai, não é isso? Então é o quando. É a pergunta do quando. Faltou a última. Quem lembra qual foi a última que eu disse? O porquê. Para mim, a resposta para essa pergunta é a mais profunda de todas. Eu já sei o que é o fato da vinda. Eu já sei o como, que é a forma da vinda. Eu já sei o quando, que é a hora da vinda. É quando ninguém sabe. Agora, o porquê da vinda. Sabe por quê que ele disse que ia voltar? Porque nós não somos daqui. É essa consciência que falta. Nós não somos daqui, irmãos. Por isso que ele vem.
nos tirar de onde nós não pertencemos. E C.S. Lewis, ele tem uma frase curiosa. Eu vou ler a expressão de C.S. Lewis. Olha que interessante. Ele disse assim, ó: as criaturas não nascem. Isso está naquele livro Cristianismo Puro e Simples. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. De novo, ó, preste atenção. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. O homem sente o desejo sexual. Existe o sexo. Agora preste atenção. Ele diz assim, ó: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Nenhuma experiência humana vai satisfazer o nosso desejo de sairmos daqui. Por isso que esse desejo será satisfeito na sua própria satisfação, que é a vinda de Jesus. Veja como é que a Bíblia apresenta isso. Em alguns momentos Paulo fala, por exemplo, Romanos 8 e 18, ele disse assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, pense aí no vírus, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A segunda epístola aos Coríntios 4,16, ele diz, ó: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é isso, o homem exterior se corrompendo? É você daqui a, os jovens aí, daqui a 30, 40 anos, olhar a foto que você postou hoje no Instagram. É isso. Ele está falando disso. As irmãs aqui, aquela foto, hein? Pronto, aquela foto lá. É isso, ele está falando sobre isso. Outro dia eu fui, já faz tempo isso, uns 5 anos, eu fui encher a garrafa d'água, Caleb, e derramou um pouquinho, né, no chão. E aí quando eu fui guardar na geladeira, caiu eu com a garrafa com tudo, despedaçou-se. Mas, irmãos, eu passei uma semana com as costas tudo doído. Uma semana para isso. Mas o meu menino de 7 anos, ele cai todo dia. Só sente na hora que caiu. Então o que é isso? É o homem exterior se corrompendo. Não adianta, você vai envelhecer. Desculpe essa notícia, mas é isso mesmo. Só que, como nós precisamos redimensionar o valor, ou a valorização, ele está dizendo isso. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmão, já faz quantos meses, hein, desse vírus invisível? Ele está dizendo que é leve e é momentâneo. É leve, ele está dizendo que é leve e momentâneo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E ele diz mais, olha, no capítulo 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, é o corpo, ele está falando, se acabar mesmo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos a esperança, o desejo que não é satisfeito. Por isso gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados
Não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Para quê? Aí ele diz, olha, para que o mortal seja absorvido pela vida. Porque andamos por fé e não por vista. Você percebe a profundidade disso aí? Queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Você acha que está vivendo? Você ainda não está vivendo, não. A nossa vida na sua plenitude só vai acontecer lá. É o mortal sendo absorvido pela vida. Por quê? Porque lá a nossa vida é vida eterna. É para nunca mais morrer. Por isso que diz que lá não haverá mais choro. Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Por quê? Porque não haverá perda. Ninguém morre. É vida eterna. É o mortal absorvido pela vida. Só existe vida. Tem um teólogo jesuíta chamado Teilhard de Chardin que ele diz também uma frase muito profunda nesse sentido. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós somos colocados aqui sem pertencer aqui. Então, irmãos, foi isso que Jesus fez o tempo todo no seu ministério. Uma vez chegaram para Jesus e eles estavam no templo, iam saindo do templo, aí chegaram para Jesus e disseram: Senhor, olha a maravilha deste templo. Era o templo construído por Herodes, né? Já era a restauração do templo, a segunda restauração do templo. Olha, Senhor, essas pedras, as maravilhas. Eles estavam valorizando o físico, o visível, o material. Aí o que é que Jesus faz? Como é que Jesus responde? Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pronto, acabou com a alegria deles. Como que isso aqui não tem valor nenhum. Olhem, eu separei algumas situações interessantes sobre isso de Jesus. Você lembra do centurião de Cafarnaum? Ele estava com o servo dele doente. Ele chega para Jesus, ele soube a fama de Jesus. Jesus curava. Ele foi para Jesus, intercedeu pelo seu servo. E Jesus, quando ouviu a história dele, disse assim: eu irei e lhe darei saúde, eu vou lá, vamos lá. Aí ele se apavorou. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Ele disse: não, olhe, eu sou homem sob autoridade e também tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu digo para ele: vá, faça isso, ele faz. Eu digo: vá, ele vai. Diga só uma palavra que o meu servo sarará. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se, né, com aquela declaração daquele centurião romano. Aí ele disse assim: olha, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Fé para quê? O que era que ele estava interessado? Na cura física. Só que aí eles pensavam que Jesus ia ficar só nisso, mas Jesus redimensiona. Ele diz assim, ó: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão admirados com a fé desse homem para que o seu criado seja curado, pois eu estou dizendo que pela fé dele, ele garantiu a salvação. Tirou o foco da situação física para a situação espiritual. Você lembra daquele outro caso, né? do paralítico que levaram por cima do telhado, também lá em Cafarnaum, e quando Jesus viu aquele esforço todo, qual foi a resposta de Jesus para o paralítico? Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Disse que ele não estava interessado em perdão de pecado nenhum. Estava interessado em andar. E Jesus aproveitou aquilo para mostrar quem ele era. Quem ele, Jesus, era. Eles ficaram... Ele está blasfemando aí, né? Por quê? Porque só Deus perdoa pecados.
e ele está dizendo que perdoa pecado. Aí Jesus disse: o que é mais fácil? É dizer isso que eu disse? Ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, eu, tenho o poder de perdoar pecados. Aí ele disse para o paralítico: toma a tua cama, levanta e anda. E ele levantou-se e andou. E assim Jesus provou que ele, Jesus, tinha poder de perdoar pecados, tinha poder de salvar. Todas as curas que Jesus realizou, ele não fez a cura pela cura. Ele fez a cura para revelar quem ele era. E quem ele era? O Salvador. Viu que ele redimensionava? Uma vez, ele estava caminhando com os discípulos e os discípulos começaram a se alimentar e não lavaram as mãos. E na tradição dos anciãos, não é na lei de Moisés, é na tradição, a tradição oral, que eles escreveram, né? É o Talmud judaico. Estava dizendo que era pecado. Eles acrescentaram um bocado de pecado na tradição. E um desses pecados era o comer sem lavar as mãos. E eles foram recriminar Jesus nessa situação. Seus discípulos, eles estão transgredindo a tradição dos anciãos, porque estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus disse: vocês também invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque o mandamento de Deus é: honra teu pai e a tua mãe. E vocês dizem: o que o meu pai e a minha mãe podem aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Eu não preciso honrá-lo. A tradição diz isso. Aí Jesus disse: então, pela tradição, vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Mas não fica só aí, não. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Aí ele chamou a multidão e disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são dos homens. É você cantar, pregar, se apresentar como se estivesse adorando a Deus. Mas, na verdade, você está preocupado com o visual, com a afinação. Tudo isso deve ser considerado, mas não com a valorização indevida. Ah, eu fui o melhor naquela noite. Em vão me adoram. A preocupação com o externo. Isso aconteceu também com a samaritana. Você se lembra? Naquela conversa dela com Jesus, estava conversando, ela disse: nossos pais adoraram aqui no monte, não estava ali, né? E vocês estão dizendo que é em Jerusalém, os judeus. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. A preocupação, olha a preocupação da mulher com o local para se adorar a Deus. Aí Jesus disse: mulher, vem a hora, e agora é. Ou seja, ela já chegou, que eu estou aqui, né? E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é aqui ou se é lá na rua, se é no alternativo. Seja onde for, se está adorando a Deus, está valendo. E ela ainda foi afoito porque disse: eu sei, Senhor, que isso vai acontecer, mas isso só vai acontecer quando o Messias vier. Aí Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Se eu disse que vem a hora e agora é, porque o Messias está aqui na sua frente. Uma outra situação interessante. Inventaram uma história que eu não acredito naquela história que os saduceus disseram para Jesus. Do homem porque na lei dizia, né, que se ele se casasse e morresse sem descendência, aí o irmão se casava para suscitar descendência, não é?
E aí eles chegaram para Jesus com essa história, dizendo: aqui na nossa comunidade aconteceu um caso desse, Senhor. Ele morreu, não tinha descendente, o irmão dele casou com ela, mas também não suscitou descendência, morreu. Aí ela casou com o terceiro irmão, morreu, depois com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo. Ou viúva negra, hein, essa? Ele disse: na lei, Moisés disse que tem que ser assim. A pergunta que a gente faz é a seguinte: na ressurreição, de quem é que essa mulher vai ser a mulher? De quem? Visto que os 7 possuíram ela, então ela vai ser mulher de quem? Eles estavam dizendo isso porque eles não acreditam na ressurreição, não acreditavam na ressurreição, não é? E queriam pegar Jesus nessa parte. Aí como foi que Jesus respondeu? Jesus disse assim: olha, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, porque serão como os anjos do céu. Jesus estava dizendo para eles: o reino de Deus, ele é transcendente. Ele transcende o significado físico aqui. Vocês estão tentando analisar o espiritual pelo material, o invisível pelo visível. Não vai dar certo. O reino de Deus é mais do que vocês conseguem imaginar. Não está reduzido a isso aqui. Só que ele aproveitou ainda essa situação para resolver o problema da ressurreição, de que eles não acreditavam na ressurreição, né? Porque Jesus não parou aí, não. Ele disse: e quanto à ressurreição, o fato que vocês não acreditam, Deus, ele disse assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. Se ele disse que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas todos 3 já morreram, como é que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se ele não é Deus de morto, mas é Deus de vivo? A gente só soluciona isso com uma coisa. Com o quê? Todos 3 vão ressuscitar. E vocês acreditam nessa expressão: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí, irmãos, quando a multidão ouvia essas argumentações de Jesus, ficavam admiradas. Por quê? Porque Jesus estava vendo sempre além, sempre mais à frente. Tem outras situações, várias aqui. Tem uma que é interessante: não foi os saduceus nem os fariseus, foram os próprios discípulos que vieram empolgados, porque Jesus, na grande comissão, ele mandou, né? Eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, né? E eles foram evangelizar, e depois eles voltaram os 70 com alegria, e diziam assim para Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Irmãos, isso é interessante, porque os discípulos não estavam falando nada errado. Eles receberam um poder da parte de Jesus para operar milagres, para fazer maravilhas. Eles foram e fizeram, e voltaram para Jesus contando que tinham feito, que deu certo, né? Buscou muito, recebeu a unção, o poder, foi, Deus usou, voltaram animados com isso. Tem problema com isso? Não, problema nenhum. É o relatório, não tem problema. Mas Jesus viu o problema. Por quê? Ele disse: olha, vocês estão animados com isso aí, mas eu via Satanás como raio cair do céu. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Até aí tudo bem. Mas não se alegrem por isso. Ah, não? Não. Quer dizer que se uma pessoa ficar endemoniada, eu expulsar o demônio dela, o demônio foi embora, não é para eu me alegrar com isso? Jesus está dizendo: não. Por que, Senhor? Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o poder de Deus não é para ser um show, não é para se mostrar como um show, não é para ser mercadejado, não é para isso não. O poder de Deus não é para isso. O mais importante é a garantia da sua salvação. É a garantia de que nós vamos nos encontrar lá. Outra situação, olha, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: quando é que vai vir o reino de Deus?
E Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem vão dizer, ele está aqui, ele está acolá. Ele disse: não, o reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque é invisível. É como a igreja de Cristo, irmãos. A igreja de Jesus. Por isso que a tônica dele sempre foi focar na esperança da sua vinda, como ele fez lá no texto de Mateus 24, quando mostraram a estrutura do templo. Eu quero finalizar essa reflexão com vocês, trazendo um ponto importante da Escritura, que nos mostra o valor devido da nossa esperança. Está em um texto conhecido da Bíblia, mas que dentro daquela passagem extensa, tem alguns pontos escondidos ali, que pouca gente presta atenção. É a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Ela traz, a galeria, traz exatamente os personagens que alcançaram essa dimensão atemporal da vida. Veja, por exemplo, o caso de Moisés. O texto bíblico lá diz assim, olha: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era um título interessante, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Essa expressão, irmãos, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, está mostrando que o pecado, ele é uma coisa boa de se fazer, porque satisfaz. No entanto, a satisfação é temporal. E não só isso, ela é só por um pouco de tempo. Eu conheci um irmão, foi uma pessoa até que me influenciou bastante na caminhada cristã, lá na minha adolescência. Ele, certa vez, contou que ele já era casado, era recém-casado, e estava sendo tentado por uma mulher. E a mulher estava tentando ele, era uma pessoa de posse, né, e queria ter um relacionamento com ele. E ele resolveu aceitar. Ele disse: eu vou pecar, né? É bom? Só que ele aí se arrumou, marcou com ela um dia e se arrumou e foi. Só que na ida, no caminho, estava tendo um congresso de jovens. E ele disse: eu vou dar uma entradinha aqui no congresso, porque é mais tarde, eu marquei com ela de 9 horas, ainda está cedo. Eu vou entrar aqui na igreja, no congresso, e depois eu vou para o meu encontro. E naquele congresso, quem estava pregando era o pastor Francisco Raimundo. Aí o pastor Francisco Raimundo, tomando como base, como referência, esse texto aqui de Hebreus, que fala sobre Moisés, ele olhou assim para ele estava assim na bancada do meio, ele olhou assim para ele e disse: não vá, o pecado é por um pouco de tempo. Aí ele disse que se derramou na hora, caiu, se derramou e nunca mais quis saber daquela mulher. Porque é isso, irmãos, o gozo do pecado é por um pouco de tempo. Moisés, ele teve por maiores riquezas, o texto diz, olha, o vitupério de Cristo, a vergonha, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo o invisível. Ele traz um outro exemplo curioso, agora é um exemplo triste, eu vou terminar com esse. É o exemplo de Esaú, a valorização física, temporal e visível do prazer. Ele disse assim, olha: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabia que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha, é triste, irmãos, ver a cena, viu? Depois você procure lá no livro de Gênesis, capítulo 25 em diante. É triste ver a cena de Esaú diante do seu pai. Porque primeiro ele chegou cansado, né? Vinha da lida, e Jacó estava lá com um guisado, né? Um cozido. Imagina aí, agora, de meio-dia. E quando Esaú viu aquilo, com fome, me deu um pouco,
Me dê um pouco aí desse guisado. Aí Jacó disse, eu dou. Agora, me venda a sua primogenitura. Porque, irmãos, a primogenitura, ainda hoje, ela tem um valor. E tem um valor divino, viu? O valor é divino. Não é um valor humano, é divino. O judeu, ele valoriza a primogenitura. O primeiro que nasceu. É tanto que ele recebe o dobro da herança. Todos os outros filhos recebem uma parte, mas ele recebe o dobro. É a primogenitura. Por que é divino? Ele disse, porque Deus permitiu que eu fosse o primeiro. Então o valor é divino. E Esaú, ele não considerou isso. Ele disse, olha, eu estou morrendo de fome. Eu vou morrer daqui a pouco. Do que é que vai valer esse título, não é? Essa primogenitura? É sua, pronto, está vendida. E aí ele comeu, né? Comeu, se saciou. Não se lembrou que ia ficar com fome na janta, né? E Jacó assim, olha, tomou o direito. Aí um dia, Rebeca estava lá na tenda com Isaac, a mãe, né? Dos gêmeos. E Isaac chamou Esaú e disse, meu filho, eu já estou velho, minha vista já foi embora, eu vou morrer, vá caçar e prepare um guisado para mim, porque aí eu quero comer do seu guisado, a minha alma vai lhe abençoar, você, o meu primogênito, vá fazer isso. E Esaú foi, às pressas saiu para a caça, e Rebeca escutou a história. Isaac, ele gostava mais de Esaú, mas Rebeca gostava mais de Jacó. Rebeca escutou a conversa, aí chamou Jacó e disse, Jacó, te vista aí com as vestes do seu irmão, vamos pegar, vá lá no curral, pegue os cabritos, eu vou fazer o guisado, você pega as peles dos cabritos, coloca na sua mão, no seu pescoço, para você ficar parecido com o seu irmão, com o cheiro do seu irmão. E você vai levar para o seu pai. E assim eles fizeram. Quando chegou lá, que Isaac disse, quem é? Ele disse, é Esaú, seu filho. Aí ele disse, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. O cheiro é de Esaú. Ele comeu aquele guisado e disse, a minha alma te abençoa. Todos os povos e os teus irmãos a ti se curvarão, te servirão. E deu a bênção para Jacó. E Jacó saiu. Quando ele saiu, assim que ele saiu, Esaú entra com o guisado. Meu pai, está aqui o guisado. A Bíblia diz que Isaac, na hora que escutou a voz de Esaú, o primogênito, estremeceu. E quem foi que saiu daqui agora? Aí Esaú disse, o meu irmão, pela segunda vez roubou a minha bênção, me enganou. Aí ele disse, eu já o abençoei. E aí vem o choro de Esaú. Meu pai, não restou nada para mim. E Isaac disse, você vai ser grande também, mas você vai servir ao seu irmão, porque ele já recebeu a bênção, que todos serão subjugados por ele. Mas meu pai, ele continua insistindo. E Isaac não consegue mais abençoar. E o resultado, vocês depois pesquisam aí a história. Não existe mais o povo de Esaú, o povo de Edom. Não existe mais, acabou. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, ninguém seja fornicador profano como Esaú. Por um manjar vendeu o seu direito. Vai vir muitas ofertas para você durante a sua jornada, a sua caminhada. Muitas ofertas, muitas opções para você ter sucesso, para isso ou aquilo. Mas se cada uma dessas ofertas, ou qualquer delas, rivalizar com a esperança do porvir, rejeite. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Ele está falando aqui do momento em que o povo estava no pé do Sinai, Moisés lá em cima, falando com Deus, todos vendo aquela visão
Ele diz, olha, porque não podiam suportar o que se lhes falava, o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Era interessante, não é, irmãos? O Sinai aceso e Deus falando, o povo escutando. Quem não queria estar lá? Não é maravilhoso isso? Mas ele está dizendo aqui, vocês não chegaram nisso aí. Isso aí ainda não é de nada. Como não? Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus. Vocês chegaram a Jesus, não chegaram no monte palpável, mas chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vocês chegaram ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a nossa fé, a nossa confiança, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus nos abençoe. Amém.